Olá! Neste filme vamos poder conhecer algumas das principais novidades da versão 2011 relativamente ao módulo PHCPOS. Vamos conhecer várias novas funcionalidades desde integração com balanças, a possibilidade de definir passwords nas opções de zonas do TouchPOS, uma nova opção para que possa pedir preços no TouchPOS da mesma forma que já era possível efetuar o pedido de quantidades nos documentos, a nova personalização dos botões do POS, assim como a possibilidade de configurar um segundo display. Vamos então de seguida assistir a uma demonstração. Integração com balanças. No módulo PHCPOS é agora possível, no ecrã de estoques e serviços, no separador POS, definir se o artigo é de venda a peso. Esta opção, quando ativa, passa a permitir fazer a leitura do peso registado numa balança de checkout para documentos de faturação, documentos do PHCPOS, documentos de compras a fornecedores e dossiês internos. Para configurar a aplicação para usar esta nova funcionalidade, é necessário, no terminal de vendas do PHCPOS, aceder ao separador Configuração da porta-série e proceder à respectiva configuração da balança, definindo os valores do número de porta, da velocidade, da paridade, data bits e stop bit. Estes valores deverão ser fornecidos pelo fornecedor da balança. Os valores por defeito são para o protocolo TISA, que é o mais usado em balanças de checkout. Depois de efetuadas todas as configurações, ao introduzir num dos documentos anteriormente referidos o artigo de venda a peso, o preço indicado é passado para a balança e o peso é retornado da balança para o campo quantidade do documento. Password nas opções de zona do TouchPOS. No ecrã de opções de zona do Touch, no separador Opções avançadas, passou a existir uma nova opção designada por Pede Password de acesso à zona, como também o campo Password de acesso, onde poderemos definir qual a respectiva password. Estes campos, ao estarem preenchidos, fazem com que a aplicação peça a password ao utilizador quando este tenta aceder à opção da zona configurada para pedir password. Neste caso, vamos definir a mesma para a introdução de descontos em determinado documento. Se a password fornecida pelo utilizador ou operador for a correta, a opção do POS é executada. Caso contrário, não será executada. Vamos imaginar, por exemplo, se apenas o responsável da loja é que tem autorização para conceder descontos. Temos assim definido na opção do TouchPOS que para introduzir descontos é necessário pedir a password e a respectiva password. Vamos assim entrar em modo de faturação com determinado utilizador e o operador, ao dar a entrada de determinado artigo e tentar aceder à opção de descontos, vai ser sempre pedida uma password de acesso que apenas poderá ser desbloqueada caso o utilizador tenha conhecimento da mesma. A password poderá ser definida em qualquer das opções de zonas do TouchPOS. Pedir preços no TouchPOS. Passou a ser possível configurar um artigo de modo a que, ao introduzir esse mesmo artigo no TouchPOS e adicionar a referência, seja pedido o preço, à semelhança do que já acontece com o pedir quantidade. Assim, no ecrã de gestão de estoques e serviços, passou a existir no separador POS a opção Pede preço no TouchPOS, da mesma forma que já existia o Pede a quantidade no TouchPOS. Desta forma, ao faturar, permite-nos, por exemplo, para determinado artigo que não tenha sido criado a referência, poderemos ter assim uma referência genérica para poder dar saída desses artigos. Tenho aqui
nos cordofones criada a referência diversos, que tem configurado que pede preços no TouchPOS e assim, ao utilizar esta referência, vai-me ser pedido qual o valor a aplicar para este artigo. Bastará indicar e rapidamente poderei faturar artigos que tenham configurados que pede preços no TouchPOS. Personalização dos botões do POS. Passou a ser possível definir no ecrã de estoques e serviços, para artigos que estejam disponíveis no POS, a cor de fundo dos botões, bem como a cor dos textos dos botões. Desta forma, poderemos definir no ecrã do POS diferentes cores em todos os botões, tanto de artigos como das respectivas famílias dos artigos. Poderemos definir também, para além da cor do fundo do botão, a cor do texto relativamente à informação de estoque e a cor de texto da descrição do artigo. É também possível modificar o tipo e o tamanho da letra do botão, selecionando a fonte desejada, assim como escolher qual a cor respectiva para cada uma das opções. Temos assim a possibilidade de, acedendo ao ecrã do POS, para além da utilização dos diferentes ícones, poderemos também passar a partir de agora a definir quais as cores para os botões e para o respectivo texto. Segundo display. Tendo o módulo de POS ativo, ao configurar painéis de informação, poderemos agora associar um objeto HTML que permita a reprodução de conteúdos através da navegação para um URL fornecido pelo utilizador. Seja este um URL de um endereço web ou uma diretoria local. Poderemos assim associar uma análise avançada em HTML no nosso painel de informação e poderemos definir nas suas propriedades qual o URL para o painel externo, quer seja um link de internet ou um caminho local. Através desta nova funcionalidade, poderemos assim executar, através de um painel exterior à aplicação, um segundo display que corra, por exemplo, uma página de internet, conforme o exemplo que estamos a visualizar. Poderemos também assim criar vários tipos de displays, onde poderemos parametrizar para esse display links para URL de internet, para correr filmes com as variáveis que desejarmos num painel de informação e depois pôr a correr num segundo monitor esse mesmo painel de informação que poderá estar, por exemplo, a correr determinado filme com as várias variáveis e textos que desejarmos, para depois, no próprio POS, ao faturar, tudo o que colocarmos no POS irá ser automaticamente atualizado no segundo display. Como acabamos de observar neste filme, a versão 2011 traz uma série de novidades para o módulo PHP-POS, de forma a que os utilizadores possam controlar de forma eficaz tudo o que está relacionado com a sua loja ou cadeia de lojas, disponibilizando funcionalidades que permitam obter toda a informação necessária sem perdas de tempo nem de dinheiro. Deseja passar a receber periodicamente notícias PHP? Aceda a www.phc.pt e, na zona de subscrição daí direto, preencha com os seus dados e grave. Passará a receber todas as semanas por e-mail notícias acerca do software PHP, novidades, artigos de opinião e muito mais. Obrigado e até breve.